Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zaru responde. A lição de hoje é A Mão Seca, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 27 de outubro de 1970. A LBV já nos ensinou como é fácil fazer a cruzada do novo mandamento no ar. Mas, sem dúvida, essa facilidade decorre das lições do céu, que nos apresenta o Evangelho sem mistério e milagres. Como o Espírito da Verdade interpreta a cura do homem da mão seca? Vamos harmonizar os evangelhos sinóticos. Mateus, capítulo 12, versículos 9 a 14. Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. E Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Mateus. Então veio Jesus à sinagoga deles. Aí se achava um homem que tinha seca uma das mãos. E, para acusarem o Cristo, lhe perguntaram: é permitido curar em dia de sábado? Jesus lhes respondeu: qual dentre vós, tendo uma ovelha e vendo-a cair num fosso em dia de sábado, não procurará tirá-la dali? E não vale o homem muito mais do que uma ovelha? Sim, é permitido fazer o bem em dia de sábado. E disse ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu, e ela ficou sã como a outra. Os fariseus, porém, se reuniram em conluio contra ele, estudando o modo de se vingarem de Jesus. Marcos. Jesus entrou de novo na sinagoga. Como ali se achasse um homem que tinha seca uma das mãos, eles ficaram observando para ver se Jesus o curaria em dia de sábado, a fim de o poderem acusar. Disse então Jesus ao homem que tinha a mão seca: venha aqui para o meio. E perguntou: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar ou tirar uma vida? Eles ficaram calados.
Perpassando então por eles o olhar, tomado de cólera, em vista da dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu, e ela ficou sã. Os fariseus se retiraram logo, e, com os herodianos, fizeram conciliábulo, buscando o meio de o perderem. Lucas. Entrando na sinagoga, em outro sábado, Jesus começou a ensinar. Lá estava um homem cuja mão direita era seca. Os escribas e os fariseus o observavam para ver se ele curaria em dia de sábado, para o acusarem. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e fica de pé aqui no meio. O homem se levantou e ficou de pé. Então disse Jesus: é lícito, em dia de sábado, fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Depois de olhar para todos, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela ficou sã. Cheios de furor, os escribas e os fariseus perguntavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Nenhuma explicação reclama o que nestes versículos se refere ao sábado e ao emprego que o homem pode e lhe deve dar. Já dissemos o que tínhamos a dizer a esse respeito. Quanto à cura que o mestre operou na sinagoga, tratava-se de uma paralisia que atacara a mão direita do homem de quem se fala. Nas traduções se lê mão seca, mão árida. Entretanto, de acordo com o texto original, corretamente interpretado, o caso era de mão paralítica. Já por 2 vezes, explicamos as curas de paralisia feitas pelo Cristo. A mão paralítica, a que aludem os versículos de hoje, se tornou sã, como a outra, por ato da vontade do Mestre, que dirigiu, mediante a ação magnética do olhar, para a mão doente e para o organismo do homem, os fluidos fortificantes. Não tendes visto o magnetismo operando pelo olhar? Relativamente aos escribas e fariseus, nas traduções do Evangelho segundo Marcos, se diz que Jesus os olhou tomado de cólera em vista da dureza de seus corações. Meras palavras humanas. Não confundais nunca nas narrações evangélicas o que reproduz as impressões, as ideias, a opinião, as apreciações dos que cercavam Jesus, daqueles a quem ele falava com as próprias palavras, pensamentos e atos de Jesus. A cólera jamais entrou no coração dele. A palavra do texto original, bem interpretada, pode ser tomada nas acepções de cólera e de indignação. Nesta última, e não naquela, é que deve ser entendida. Os judeus não cessavam de falar na cólera do Todo-Poderoso a cair sobre o culpado. Como admitir que Deus e o Cristo, reprovando a cólera no homem, dela fossem passíveis? Jesus pareceu encolerizado diante dos homens que o cercavam, indignado por ver que os escribas e fariseus resistiam voluntariamente aos esforços que ele empregava para os conduzir ao bom caminho. Sofria realmente, vendo que os espíritos culpados,
a quem trazia a luz da verdade, fechavam os olhos para rejeitá-la. Vossos anjos de guarda não se afligem com o vosso endurecimento de coração? E os escribas e fariseus não tinham livre-arbítrio? Não vos admireis, portanto, de que Jesus sofresse ante a maldade consciente deles, embora tivesse a presciência do futuro.